faz reaprender processos da vida, estimular o crescimento e a evolução, além de nos fazer entender os caminhos desenhados por Cristo, e que todas as vezes que a gente adquire uma informação, uma colocação embasada no amor, nos tornamos mais fortes para seguir a nossa jornada. Mais uma vez agradecemos, Marcel, a sua presença, de estar aqui presente. Veja se está no place. Estamos iniciando mais uma doutrinária. Amigo divino Jesus, se faça presente no ambiente em que todos clamam o seu nome, aos enfermos, aos necessitados, aos que precisam de sua luz, aos que precisam estar conectados com algo maior. Em seu nome, fazendo a prece que todos ensinamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai do mal. Seu poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Nós vamos dar a palavra ao nosso irmão Marcel, poder dividir seu conhecimento com todos nós. Tornar a sua irmã. Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que vão nos acompanhar nas reflexões da noite. Nossos votos cordiais de muita paz. O tema sugerido para a noite, em que a instituição veneranda alcança uma longeva idade, 80 anos de fundação, foi a importância do Centro Espírita em nossas vidas. E me fez recordar, na data de hoje, já refletindo há vários dias sobre o tema, de que em 2008, 14 anos atrás, eu me encontrava na Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, em nossa capital, para acompanhar de perto um festejado seminário que iria ser ministrado naquele mês de julho, exatamente no dia 8, um domingo, pela companheira de Juiz de Fora, Sueli Caldas Schubert, cuja desencarnação se deu esse ano no mês de maio. Ela adquiriu Covid, foi ao hospital, ficou alguns dias lutando pela sobrevivência no corpo, mas como ela já tinha comorbidades, a máquina física de Sueli não resistiu na Santa Casa de Misericórdia Juiz de Fora e ela veio a óbito. Ora, domiciliado no plano espiritual, me veio à memória de que naquela manhã de domingo, em que as galerias da Casa do Comércio estavam completamente lotadas, as de baixo e o mezanino em cima, com pessoas inclusive que vieram do interior para assisti-la, ela fez a abordagem do tema que diz respeito às nossas reflexões da noite. O livro que ela comentou na época foi Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que estou trazendo aqui o exemplar, cuja dedicatória é da própria amiga, porque eu a conheci durante mais de 30 anos. Ao querido amigo Marcel Mariano, com especial carinho, votos de paz. Salvador,
6 de julho de 2008, Sueli Caldas Schubert. Hoje me veio à memória essa figura extraordinária de Sueli, que já idosa, enfrentando problemas de trombose. Nós estivemos em vários lugares do Brasil participando de eventos, de jornadas, especialmente a Semana Espírita de Vitória da Conquista, onde eu assisti um seminário com ela. Então, meu relacionamento com Sueli é bem antigo. Ela ministrou um seminário sobre obsessão e desobsessão na 32ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, em 1984. Isso só tem 39 anos. Foi ontem, né? É recente. 39 anos atrás, eu muito jovem e ela menos idosa. E nos encontramos ali no Centro Espírita Humberto de Campos de Vitória da Conquista, onde ela ministrou, à época, o lançamento do seu livro Obsessão, Desobsessão pela FEB. E nós tivemos condições de assistir. Travamos o primeiro contato, mas não nos aproximamos dela. Os anos que se seguiriam, nós fomos nos encontrando frequentemente em Vitória da Conquista, depois em Feira de Santana, estivemos em Juiz de Fora, que não era a cidade natal dela, ela é de Carangola, uma cidade que fica a 4 horas de carro de Juiz de Fora. Estivemos em Carangola, onde tem uma instituição espírita de grande porte, fazendo palestra na terra natal dela. E também tivemos uma cidadezinha próxima chamada Espera Feliz. É o nome da cidade, perto de Carangola. Ali fizemos uma turnê pela região de Minas Gerais e não nos foi possível ir à instituição Joana de Ângeles, onde Sueli militou a vida toda. Estivemos na Fundação Espírita Allan Kardec, coordenada por Armando Falcone, um grande trabalhador espírita de Juiz de Fora que mantém uma instituição de grande porte com assistência a várias pessoas em várias áreas: psicológica, médica, odontológica, espiritual, psíquica, psiquiátrica. E em vários eventos pelo norte do Brasil, como os 3 primeiros congressos do Maranhão, 2006, 2007, 2008, o pessoal do Maranhão resolveu convidar para as 3 edições do congresso os 5 mesmos oradores, formando um quinteto que pontificou no primeiro, no segundo e terceiro, que é Edivaldo Franco, Raul Teixeira, Alberto Almeida do Pará, Sueli Caldas Schubert e eu. Então fomos os 5 para as 3 edições do congresso. Então isso foi nos aproximando até que ela fez a publicação desta obra, que trago aqui, na sua 2ª edição de 2007. Portanto, ela tinha publicado um ano antes esse livro, quando no ano seguinte veio a Salvador para ministrar o seminário. O seminário durou a manhã toda e até meio-dia, com um pequeno intervalo, e Sueli se mostrou muito conhecedora das dimensões da casa espírita, porque ela desdobrou aspectos que nós não estamos muito acostumados a ver. Vamos então fazer algumas pequenas reflexões. Quando a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec em Paris, na segunda metade do século XIX, não existia, como não existe até hoje, centro espírita em Paris. O espiritismo era praticado nas residências. Portanto, você tinha cultos do evangelho no lar ou o espiritismo à moda da casa. Muita gente alugava seu apartamento ou fazia de sua residência local de reuniões de todos os tipos: administrativas, mediúnicas, materialização, atendimento fraterno, doutrinárias, estudo. Tanto que aqui em Salvador, em 1865, com Allan Kardec ainda encarnado na França, Luiz Olímpio Teles de Menezes inaugurou em sua própria residência, no dia 16 de setembro de 1865, às 22 horas, o grupo
familiar do espiritismo. Então, não tinha centro espírita. Ninguém afrontaria naqueles dias do Brasil república, do Brasil monarquia, que só seria a república em 1889 com a proclamação, data de ontem. Ninguém afrontaria o predomínio católico abrindo um centro espírita e botando uma placa. Centro Espírita Allan Kardec, seja quem for a época. Ninguém faria isso, porque o Estado era eminentemente católico. Somente com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era alagoano, foi que o Estado se separou da religião. E aí é um fenômeno, talvez, eu não sei se aqui quantos conheçam. Existe numa cidade da Bahia o único cemitério dos espíritas. Alguém já ouviu falar? Não. Já ouviu? Na cidade de Inhambupe. Na cidade de Inhambupe, próximo de Alagoinhas, 1 hora e meia de carro, atuava um coronel reformado da polícia ou do exército, não sei bem qual era a arma que ele pertencia, e esse coronel se tornou espírita, já madurão. E ele se entusiasmou tanto com a doutrina que, dono de uma roça, ele percebeu que os espíritas que iam morrendo na cidade eram sepultados como indigentes, porque o cemitério da cidade pertencia à arquidiocese de Alagoinhas. E o bispo e o padre local afirmavam à época, início do século XX, não se enterra em solo sagrado, cemitério católico, espírita, porque espírita é herege. Abdicou de Jesus para adotar a doutrina dos demônios, de Satanás. Então o coronel, que se tornou espírita, era respeitado pela sua tradição, pelo dinheiro, pela força da sua patente. Ele pegou uma das roças dele e doou ao Centro Espírita de Inhambupe para que fosse construído ali um cemitério, em frente ao centro, já para facilitar. Você sai do centro, desencarna e o cemitério já está em frente. Então, era um homem prático, né? Não fazia dificuldade, não. Saiu do centro, desencarnou, o cemitério já fica em frente. E ele mandou colocar uma placa, Cemitério dos Espíritas, para que todo espírita que desencarnasse na cidade fosse sepultado naquele cemitério. Não sei se os evangélicos criaram o seu, seria interessante. Cemitério dos evangélicos, cemitério dos católicos, muçulmanos. A cidade teria um monte de cemitérios, seria bem interessante, quase romântico, né? Se não fosse trágico. Ele fez aí, na roça dele, desbastou a roça e fez as covas. Mas isso foi antes da proclamação da República. E aí, com a proclamação da República, o Estado é Estado, Igreja é Igreja. Portanto, o Estado foi secularizado e a Igreja continuou com seus padrões. Os cemitérios que eram administrados pela Igreja passaram para a alçada dos municípios, porque hoje são municipais, não há cemitérios estaduais nem federais, eles são de alçadas do município. A administração é toda municipal. E ali são enterrados espírita, católico, ateu, à toa, muçulmano, judeu, anglicano, o raio que o parta, tudo. O cemitério é terra comum para todo mundo. Então, ficou o cemitério dos espíritas, que passou da alçada do centro espírita, com o nome à época, hoje tem outro nome, passou para a alçada do município. E hoje continua com o nome de Cemitério dos Espíritos, mas administrado pela prefeitura. Então, ser enterrado lá é tiro e queda. Morreu, foi enterrado lá, a entrada em nosso lar está garantida. Já recebe o voucher, carimba o passaporte e já entra em nosso lar para morar na vizinhança do governador, ao lado de Veneranda. Foi a fofoca que eu peguei. Não sei se é verdade. Deixa para lá. É só para descontrair. Então, nós temos uma peculiaridade, um cemitério dos espíritas em Inhambupe, provavelmente o único do mundo. Um cemitério que foi criado em cima dessa circunstância.
Então, esse espiritismo que nasceu na França, ele tinha um tríplice aspecto. Ele era ciência, filosofia e ética, que a gente chama no Brasil de religião. Mas com a viagem do espiritismo, o seu traslado da França para o Brasil, conforme está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que Allan Kardec, antes de reencarnar como Allan Kardec, ainda no plano espiritual, o Espírito de Verdade disse a ele: o espiritismo nascerá na França, porque é o único país que tem estrutura cultural de receber uma doutrina desse porte. Naquela época, só a França podia receber uma doutrina como aquela. Se o espiritismo nascesse em outro país, não sobreviveria por causa dos conteúdos de pensamento destes países. Nascendo na França, o Espírito de Verdade mais uma vez disse a ele: vai nascer na França, mas não vai ficar na França. Porque se ficar, o intelectualismo francês, o materialismo francês e o excesso de débitos reencarnatórios, karma dos franceses, matará o espiritismo. Porque a França é o país onde estão reencarnados os atenienses. A maior parte dos franceses são remanescentes de Atenas, na velha Grécia. E a França tem muito karma coletivo. Coletivo. A noite de São Bartolomeu, a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 100 anos, Revolução Francesa, onde a guilhotina cantou solta. 50 mil cabeças rolaram em 3 anos, só em Paris. Então é um país muito complicado, porque deve muito coletivamente. Aí alguém dirá, e o Brasil? Aqui no Brasil, nosso karma é individual. Todo mundo aqui é endividado, tudo no vermelho, não tem contra-cheque, não recebe cheque e o nome no Serasa da Providência Divina. Deve os tubos. Nossas dívidas coletivas só são 2, segundo Humberto de Campos, no livro que eu já mencionei. A primeira dívida coletiva do Brasil é a escravidão. O Brasil foi o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão. O último foi a Mauritânia, na África. O Brasil permaneceu mantendo o negro na chibata, no pelourinho, no castigo, na senzala, por 388 anos. Isso é um débito coletivo da nação brasileira para com a raça negra, que veio da África. É uma dívida. A segunda dívida é a Guerra do Paraguai. O imperador Dom Pedro II, mesmo sabendo que a briga no Paraguai não era nossa, mandou tropas para lá e nós interferimos indevidamente na briga interna de um país. E por isso geramos um karma com o Paraguai, que de certa forma está sendo quitado pela usina de Itaipu. Porque a usina de Itaipu, ela é uma usina de fronteira que produz tanta energia que o Paraguai só fica com 5% da energia de Itaipu. Mas quem construiu toda a usina foi o Brasil, porque o Paraguai não tinha dinheiro para construir a usina. A gente chama de parceria, mas quem fez a usina toda, que é a segunda maior do mundo, a primeira fica na China, foi o Brasil. E ficou acordado que 50% da energia é do Brasil, 50% é do Paraguai. Mas o Paraguai é um país tão pequeno, que a Bahia é várias vezes maior do que o Paraguai, um estado só, que o Paraguai só usa 5% e revende ao Brasil os outros 45%. Então a gente fica com 95% de energia, 50% que é nossa e compra 45% dos paraguaios. Mas a usina deu um impulso de progresso ao país vizinho e eles se desenvolveram bastante, porque lá não há problema de energia. Nosso problema há no Brasil, porque há um déficit de energia no Brasil. Agora estamos investindo em eólica, usina nuclear, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, mas o nosso forte é a usina hidroelétrica, o aproveitamento da força dos rios. Então, 2 dívidas.
Então, essas dívidas vão sendo quitadas. A do Paraguai está quase diluída. A da escravidão ela é mais estrutural, é mais enraizada. Ela demorou quase 4 séculos. Não se retira em alguns dias, em algumas horas, em alguns anos, uma percepção de que o negro não vale nada, é escravo e tem que trabalhar na chibata, como a gente manteve a raça negra, sob esse clima durante quase 400 anos. Isso é um trabalho que só a reencarnação vai depurar, porque muita gente vai desencarnar e vai reencarnar na pele que condenava. Volta negro, para sentir o bullying, para sentir o preconceito e aí abrandar os instintos e os costumes, até aceitar que cor de pele é coisa indiferente, porque pele morre e o espírito não tem cor. Então o corpo pode ter cor, de acordo com a incidência de sol, com a raça, o local onde mora, mas isso é circunstancial. Não vivemos em função de corpos. Corpos são embalagens, Tetra Pak, o que vale é o suco que está dentro. Depois a embalagem a gente descarta. A morte leva. Portanto, esse espiritismo vem para o Brasil e aqui encontra um caldo cultural que nos levou a não apreciar a parte nem filosófica nem científica. O país se torna o maior país espírita do mundo, mas nós passamos a prestigiar e a priorizar o espiritismo mais religioso. Por causa da nossa tradição portuguesa, qual foi o primeiro ato que houve no Brasil depois da descoberta? Uma missa. Para variar, uma missa. Frei Soares de Coimbra reza uma missa. Daí para cá se ergue a igreja. Toda cidade, qual é o marco de uma cidade? A catedral. Olha, a gente se encontra na catedral. Viu? 8 horas, vem encontro na matriz. Onde é que você vai namorar? Na matriz, no fundo da igreja. A igreja é referência. As cidades nasceram em função das igrejas. Salvador tem 365, uma para cada dia do ano. É para católico nenhum botar defeito. Né? Consequentemente, nós priorizamos a parte religiosa. Então, a parte científica no Brasil não foi estudada até hoje. Não temos centros espíritas dedicados particularmente à pesquisa e a estudos científicos. Raríssimos fizeram isso. E a maioria já parou. Filosofia. Muita gente tem, inclusive, alergia quando se fala em filosofia. Uma palestra muito calcada em Herculano Pires, Deolindo Amorim, Leon Denis, espanta frequentador. O frequentador chega na porta, é Leon Denis, ele volta para casa e vai ouvir Maria Bruaca. Ele prefere uma outra coisa, porque ele não engole, ele não consegue digerir muita filosofia, porque tem que pensar. E tem gente que não consegue pensar muito, porque só tem 2 neurônios na cabeça, um queimado e outro desativado. Aí quando a filosofia penetra, dá cefaleia, né? Dá enxaqueca. Porque a pessoa fica ali pensando, no que é que está dizendo isso? Nós estamos militando na Mansão do Caminho há mais de 15 anos, e é frequente lá que, às vezes, vez ou outra, eu já encontrei pessoas no estacionamento, na hora da saída. Divaldo aquela noite, e mais de 1000 pessoas assistindo a palestra. Quando saiu, eu vi comentários assim, eu acho a palestra de hoje foi linda. E a outra pessoa perguntou, sim, qual foi o tema? Não, o tema eu não lembro não, mas foi linda. Essa daí entendeu mesmo a palestra, né? Foi maravilhosa. Mas ele falou sobre o quê? Eu não lembro, mas que foi maravilhosa foi. Essa pessoa foi a chamada doutrinária de corpo presente, mas de espírito ausente. O corpo estava na cadeira, mas a alma estava no pagodão. Estava no pelourinho, estava no Rastafari, ou seja, mal o que quiser lá, menos ali. E outros até dormem. Incrível a pessoa dormir na cadeira, né? A cadeira não foi feita para dormir, foi feita para sentar. Se dorme em cima de uma cama, se dorme em rede, esteira, mas cadeira não se dorme, salvo se ela for reclinada. Estamos falando dessas que não reclinam. E a pessoa vai e apaga, de 8 às 9, o que significa que o palestrante tem sabor de diazepam. Ele anestesia e a pessoa apaga na plateia. Quando é 9 horas, a pessoa acorda com
né? Uma medicação só, um Guaraná do Amazonas, né? Alguma coisa assim, um Red Bull que dá asas. Aí a pessoa acorda e fica ativo. Mas passou 1 hora apagadão. Prestou atenção em absolutamente nada. Então, esse espiritismo no Brasil, eminentemente religioso, tornou as casas espíritas, entre aspas, verdadeiras igrejas, fecha aspas, espíritas. Então, a pessoa ora, faz caridade, prepara enxoval, distribui sopa, porque pobre só toma sopa. Curioso isso, né? Percorri vários lugares do Brasil. Marcelo, nós temos aqui um programa de sopa que já tem 30 anos. Beleza. Viajei para outra cidade, outro estado. Olha, nós temos uma sopa aqui dia de sábado que é disputada. Viajei para outro estado, rapaz, a gente tem uma sopa. Eu parei, pobre só toma sopa. Conclusão lógica. Se você fizer um filé mignon, uma buchada, um sarapatel, um mocotó, não pode servir, porque pobre só toma sopa. Então são estereótipos que a gente foi criando em cima do movimento espírita. Eu quero destacar e separar duas coisas. Movimento espírita é uma coisa, doutrina espírita é outra coisa. Alguém pode dizer, mas não é a mesma coisa? Não. Mesma coisa é sovaco e axila. Isso é a mesma coisa. Doutrina espírita é o conjunto de princípios sistematizados por Allan Kardec. Movimento espírita é a articulação de pessoas na divulgação dessa doutrina. A doutrina não tem problema. O movimento, ai, 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 dai-nos misericórdia, Senhor. Porque onde tem gente, tem problema. Tem interpretações diferentes. Tem jogo de visões completamente distintas. Então, a importância do centro espírita foi abordada com muita lucidez por Sueli na ocasião. Eu estou dando aqui umas pinceladas baianas, né? Para a gente perceber o alcance. Então, uma casa eminentemente vista pelo lado religioso, as pessoas vão como quem vai para uma igreja. Eu já vi numa cidade, numa capital aqui do Nordeste, onde fui convidado a fazer palestra e fui de ônibus pela linha Verde, de Salvador até lá. Lá chegando, notei que o centro espírita é muito grande e muito antigo. E ele foi fundado por um médium de materialização e de cura, que na época era marinheiro. E esse homem fez curas extraordinárias na cidade, ficou famoso, e em torno dele cresceu uma irmandade, como se ele fosse um Antônio Conselheiro moderno. Todo mundo passou a seguir o novo Antônio Conselheiro. E ele fundou o Centro Espírita. Hoje está sob a administração de um filho dele. Aí foi esse filho dele que me convidou. Eu fui, conheci a história, entrei na internet antes para ver a história desse homem, achei admirável. Ele tinha um apelido, como ele era conhecido mais na cidade. E aí fui ao centro. O centro não tem cadeiras como essa. O centro tem bancos de jacarandá. Aqueles bancos enormes, típicos de igreja, com 70 quilos de peso cada um. Se cair no pé, quebra até o perispírito. Aí eu vi aqueles bancões e vi logo que o salão não tinha condição nenhuma de se servir para um seminário. Você precisa fazer grupos de estudo. Não tem como levantar banco de 70 quilos para botar todo mundo sentado. Então eles não tiveram a ideia de substituir os bancos por cadeiras como essa, facilitando a limpeza, a lavagem, a substituição e eventualmente fazer eventos de grupo. A ideia é que o salão pareça uma igreja. Bancos de um lado, bancos de outro e aqui no meio aquele corredor de entrada principal. Aqui nessa parede ao fundo, para a qual eu estou, lá nessa instituição, tem quadros de pessoas que foram vultos do movimento espírita. Então tem 3 quadros, um de Jesus bem no meio, grande, um de Emmanuel e um de Irmã Sheila. Então, eu sentado à mesa, percebi que uma senhora idosa entrou no centro, veio até a frente da mesa, olhou para o quadro e voltou e se sentou. Eu fiquei sem entender se eu estava na arquidiocese da cidade ou no centro espírita. Bom, ministrei o seminário, falei, tá? Não disse nada, ninguém me perguntou.
Se não me pergunta, eu não falo. Mas se me pergunta, eu falo. Aí não sei se a pessoa gosta muito da resposta. Eu adoro a pergunta, não sei se a pessoa gosta da resposta. Aí eu saí. Ele foi me deixar na rodoviária à noite. E ficamos lá na rodoviária aguardando o ônibus para voltar a Salvador. 20 minutos de silêncio, olhando. Eu notei que meu silêncio incomodou ele. E então ele me quebrou o silêncio e disse: sim, hoje de manhã você fez o seminário lá, era um domingo, lá em nossa casa. Você tem alguma observação, alguma sugestão? Aí foi o erro maior dele. Ele perdeu a reencarnação ali. Foi ali que ele perdeu a reencarnação. Só não morreu porque estava na rodoviária. Eu disse: olhe, já que você está perguntando, eu acho que aqueles quadros ali estão gerando nas pessoas mais idosas, que são remanescentes da igreja romana, a ideia de que a casa é uma continuidade da igreja. Minha sugestão é que você tire e bote uma gravura, que se vá para meditar assim, um poente de fogo, uma cascata, um deserto, uma beirada de mar com coqueiro, que a pessoa senta e fica admirando e entra em estado de tranquilidade, de relaxamento, já diminui. Todas as paredes têm fotos dos ex-presidentes, que as pessoas tomam por mitos. Se você quer fazer uma pinacoteca, você abre uma outra sala e põe uma pinacoteca. Quem quiser vai lá visitar para ver. Mas ali as pessoas estão tomando como se fossem nichos de oratório. Então, é preciso ir tirando essas bengalas teológicas das pessoas. Senão a gente não faz espiritismo na Terra. Resultado das minhas observações, nunca mais fui convidado. Mas para um convite que me nega, eu tenho 20 que eu não posso atender. Então, a mim não fez diferença. Ele nunca mais me chamou, nunca mais. Já fui à cidade dele várias vezes, atendo a federação local, porque é a capital, atendo, pergunto por ele. Não, ele está lá isolado. Ele se fechou numa redoma, porque o centro é dele e ele é o centro. Ele se confundiu com a instituição. Aí, quando a era se confunde com o muro, você não sabe mais o que é muro, o que é a era, aquela planta predadora. Ela engole o muro. Aí, para você tirar a era, você tem que dinamitar o muro. Paciência. Deixa ele tocar. É o nível de percepção dele. Ele não está errado, não. É que ele só consegue perceber se sente espírita religioso. A cabeça dele não se abre para a filosofia, para reflexões mais profundas, para a interdisciplinaridade do espiritismo. Ciência que toca na filosofia, na psicologia, na metafísica, na psicobiofísica, na psicotrônica, na paranormologia, na medicina, no direito, em várias áreas o espiritismo penetra para lançar luz, senão não é espiritismo. Então está aí a importância do centro espírita. Sueli, naquele seminário, recordou, estou atento ao horário, viu, né? Até às 8. Isso, eu estou olhando aqui, estou atento. Sueli recordou que existem algumas casas que são fundadas e duram pouco. Eu já tenho 41 anos de militância no movimento, já vi casas nascerem, um ano depois, desencarnaram a casa. Mortalidade infantil é muito alta. A casa espírita morreu jovem, não chegou nem ao 2º ano. Sueli já esclareceu, quando a casa espírita fundada, ela não tem bases no mundo espiritual, ela não sobrevive. Ela surge como fogo de entusiasmo, fogo de palha. Queima a palha, daqui a pouco só tem cinza, não tem mais nada. Quando a casa é planejada no plano espiritual, os trabalhadores se reencarnam, se conhecem por circunstâncias inesperadas, abrem o centro espírita numa garagem, num quartinho, num porão, a casa cresce, se compra um terreno, se faz, fica pequeno, se adquire outro terreno, a casa cresce, se divide e os trabalhadores vão chegando. Quando ela não tem princípio, gênese, no além, ela não sobrevive. Ela é fruto do ego, ela é coisa passageira, ela é miragem no deserto. Você enxerga num momento e no momento seguinte o oásis não está mais ali. O arco-íris você olha, acha que é lindo, pode poder pegar, mas acabou a chuva e o raio de sol, o arco-íris deixa de existir. É só uma miragem. Então a importância do centro espírita é que ele é uma escola
ele é uma oficina, ele é um templo e ele é um hospital. Mas hospital de que tipo? Porque eu tenho visitado, sempre fui vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, 2 mandatos, são 6 anos, e tive no período 2003, 2009, chance de visitar mais de 100 municípios da Bahia, como vice-presidente em 6 anos. Visitava, final de semana, 2, 3 municípios. E conheci casas, entrei numa casa onde, no salão, tinha um buraco aqui no salão. Um buraco no cimento. Afundou o cimento e ninguém fechou. Então você tem que andar pelo salão pelas bordas, porque aqui tem um buraco que você pode cair. Ninguém se preocupou em fechar. Comprar um cimento, jogar ali, um azulejo e fechar. Não, está ali o buraco. Eu entrei e fui pela borda para não cair, porque se eu caísse, eu não estava aqui para contar para você essa história. Aqui no alto, me chamou a atenção que tinha uma madeira na parede, presa com 2 presilhas. Aqui em cima um retrato de Bezerra de Menezes, cercado de lâmpadas vermelhas e com flores. Um altar para Bezerra. Ou seja, o culto ao bezerrismo. Eu entrei, olhei aquilo dali na altura dessa lâmpada mais ou menos, me aproximei, disse nada, mas meu gesto falou mais do que qualquer palavra. O presidente viu. Eu entrei, achei aquilo curioso, 10 horas da manhã, a luzinha tudo acesa, quadro de Bezerra de Menezes, cheio de flores. Eu achei aquilo ali, me sentei, fiz o meu trabalho, caravana baiana da fraternidade, e fui embora. Eu fiquei sem entender que numa casa espírita o modelo católico está presente, né? É um nicho onde se adora e acende luz para Bezerra de Menezes. Mas Bezerra não precisa mais de luz, o que está precisando de luz é nós. Bezerra já está iluminado, nós é que estamos em sombra. De rebotar ali a fotografia do pessoal do centro. E Bezerra em outro lugar. Mas sabe o que é isso, gente? É o ranço da catolicidade. O indivíduo migra de uma religião para o espiritismo, ele traz conteúdos psíquicos, culturais, ideológicos, da religião de onde ele é oriundo. E aí, para ele se desprender disso, não é fácil. Porque ele, em vez de adotar um espiritismo Allan Kardec, ele adota um espiritismo à la carte, à moda da casa. Ele faz seu próprio tempero. Ele faz adaptações para poder ele trafegar bem sem aquela doutrina incomodar ele. Então é mais ou menos assim. Aí, visitando, eu fui vendo como cada um enxerga a casa espírita que tem. E eu estava comentando o aspecto de ser uma casa espírita, um hospital. Eu fui a uma casa espírita no Rio de Janeiro, não cito a cidade, eu fazia uma excursão em 2014. E eu percorri 10 cidades do estado do Rio de Janeiro. Nessa cidade que eu cheguei, tinha uma palestra me aguardando. Meu anfitrião fez contato com a instituição, ela aceitou me receber naquela noite. Aí eu fui, quando cheguei na porta do centro, está uma faixa, dessas que você põe em rua, as faixas de rua, que vai da calçada a outra calçada, meio da rua. Bem-vindo, médium baiano Marcel Mariano. Eu não gostei daquilo. Me senti incorporado por Ariano Suassuna. Dizem que Ariano Suassuna foi uma cidade de Pernambuco, ele era paraibano. E ao chegar na cidade, a história é real, foi Ariano mesmo que contou. E Ariano, ao chegar na cidade, viu lá, hoje, aula show de Ariano Suassuna. Ariano parou, olhou a faixa. Cadê a diretora da escola? A diretora, pois não, veio professor Ariano. Ele, se não tirar a faixa, eu não venho fazer a palestra. Mas, professor, tire a faixa. Se não tirar, eu vou embora. Mas por quê, professor? Porque show é uma expressão que na Paraíba a gente espanta a galinha. Show, galinha! Show, galinha! Eu não faço show, eu dou aula espetáculo. Ariano Suassuna era demais, né? Aquele velho era bom demais. Eu olhei aqui dali, bem-vindo, médium Marcel Mariano. Eu digo, oh, meu Deus, o que é que eu tenho que passar? Entrei. O Centro Espírita era um imenso salão, para 400 pessoas sentadas, e em torno do salão existiam salas, 2 salas aqui, na lateral, e 2 salas aqui.
Eu entrei e o presidente veio me receber na porta e disse: ô Marcelo, a palestra é às 8 horas, são 7h30. Vamos conhecer a instituição? Eu digo, vamos, eu gosto de um tour. E aí ele me levou para as primeiras salas aqui. Primeira sala, yoga. Tinha gente praticando yoga, aquela técnica de Hermógenes, foi o professor de yoga mais conhecido no Brasil. José Hermógenes, de Andrade, já desencarnado. Eu entrei e tinha gente praticando yoga. Dentro do centro espírita, mas no quarto, vizinho, mas é a instituição. E aí, o que é que você acha? Eu digo, maravilhoso. Saímos dali, segunda sala, cromoterapia. E tinha uma senhora, mais ou menos 60 anos de idade, só de calcinha e anágua e sutiã. Ela estava deitada numa maca e o cromoterapeuta estava manipulando as luzes, canhões de luz sobre ela, projetando hora vermelho, amarelo, azul, verde, que é a essência da cromoterapia, a ciência, a terapia através das cores. E tinha uma pequena cortina vazada que separava as pessoas da cama, da maca. Eu, então, olhei pela cortina vazada, deu para ver a senhora em trajes íntimos. Pois não é que o presidente disse, você quer entrar? Eu disse, meu Deus, é um pornô espírita. Aí já morreu mesmo agora. Se eu entrar, a mulher morre. Eu disse, não, fulano, estou vendo vazadamente que a mulher está em trajes sumários. E é uma senhora. Ela está na terapia dela, deixe ela. Já vi aqui. Então, mas o que é que você achou? Eu digo, excelente. Arrodeamos, vamos para outra sala. Fitoterapia. Só tinha chás. Lá eles fazem chás para dar às pessoas para levar. Eu olhei as beberagens, as ervas, as infusões, tudo lá. Aqui fazemos manipulação de erva. Então, o que é que você me disse? Eu digo, eu estou sem palavras, estou engasgado. Outra sala, cristalterapia, uma espécie de cristal que se aplica. Eu olhei e vi os cristais, as pedras que são manipuladas ali pelo cristalterapeuta, né? E aí eu olhei aquele dali, mas... E aí, o que é que você acha? Eu digo, olha, isso aqui é o mundo superior na Terra. Isso aqui é uma bênção. Fomos para o salão. Eu tinha até medo que ele me levasse para encontrar judô, karatê, jiu-jitsu, né? Tal, um monte de coisa. Eu, então, voltei para o salão e 8 horas a reunião foi aberta. Mais de 400 pessoas estavam presentes, sentadas no salão. Então, eu notei que a mesa, ainda bem que está aqui, a mesa muito grande, mais curta do que essa, tinha centenas de garrafas dessa aqui. Todo mundo que entrava botava uma. Foi aquele mar de garrafinhas aqui, de 500 ml de água mineral. E eu sentado bem aqui no canto, olhando assim, cada um botar a sua garrafa, né? Aí o presidente fez minha biografia, me elogiou demais, está visitando aqui, é da Bahia, médio forte, tal. Eu olhei assim, nem lá essas coisas, né? Aí ele, bom, enquanto ele falava, veio uma senhora da plateia e começou a tirar as tampinhas. Tirando as tampinhas das garrafas. E eu achei aquilo curioso. Eu fiquei olhando, ela tirando. Eu disse, a senhora está tirando porque o presidente disse que se não tirar a tampa, o fluido não entra. Eu disse, até eu fui ajudar. Era aí, senhora, eu lhe ajudo. Até eu fui tirando. Essas tampas são péssimas, viu? O fluido bate e vai embora. Não entra. Aquilo foi me subindo a cabeça, né? Eu disse, me preparava para falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Aí tiramos as tampinhas ali, me deram a palavra e eu comecei a falar o tema da noite. Não demorei 10 minutos, entrou uma pessoa da coordenação do centro, vindo de algum lugar com uma prancheta onde devia ter um papel ali. Ela ficou aqui na minha frente, de costas para mim, mas de frente para a plateia. De 1 a 15, sala 8. E eu continuei falando. 15 pessoas que deviam estar numeradas
se levantaram e saíram. Era para o passe. Eu continuei falando de Jesus. A mulher voltou depois, 16 a 30, 31 a 45, 46 a 60. Eu disse, é ladra de público, está roubando o meu público, ladrona de público. E só é o povo saindo. E o povo não voltava. Saía e não voltava. Acho que do passe lá, ó, perna para que te quero. Cada um ia para o estacionamento, pegava seu carro e ia embora. E de 400 pessoas ficou 180, 190, metade do público ficou, o resto é cadeira vazia. O povo foi embora. E aquela moça voltando para chamar de 15 em 15. Aquilo me deu uma agonia. Disse, meu Deus, então a doutrinária tem menos valor do que o passe. O que vale é o remédio, não é a terapia. Que compreensão estranha. A pessoa não quer se iluminar pelo conhecimento. Ela quer a terapia que cuide dela, do seu mal-estar. Porque ela tem que sair de um mal-estar para pegar outro. Ela tem que sair de uma doença para pegar outra. Porque se ela não se transformar intimamente, ela sai de uma doença e pega outra. A questão de princípio básico. Se eu não me alterar por dentro, ficarei suscetível de adoecer de outra coisa. Aí eu disse, vou ficar aqui em nome de Jesus. Terminei a palestra, me sentei e o pior ainda estava por vir. Quando eu me sentei, depois dela esvaziar metade, os que ficaram, né, os filhos de Deus que me prestigiaram, aí o presidente, Marcel, muito obrigada pela palestra, 8:55 eu encerrei. O presidente levantou e disse, bom, esse pessoal que saiu fez terapia e nós aqui agora vamos receber o passe coletivo. Quem tiver objeto de metal sobre o corpo, retire, porque o passe não penetra. Eu só vi gente tirando relógio, brinco, gente tirou óculos, e eu tentei arrancar umas amálgamas que eu tenho aqui de platina, e eu digo, ô infeliz que eu sou, eu tenho uns negócios aqui de platina, não vou tomar o passe, que vai bater e vai ricochetear. Eu só vi a gente guardando brinco, pulseira, relógio, quem era casado ficou viúvo. Quem era noivo tirou a aliança. Naquele momento não é mais noivo. E guardou. Aí o passe foi aplicado pelos médios, né? De mãos estendidas sobre a massa. Depois todo mundo sentou. Mas aquilo me deu uma agonia, né? Digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Aí o espírito Marta foi entrando no centro, caminhando. Eu a vi nitidamente caminhando, chegou até aqui, aqui na mesa, e me olhou aqui. O senhor está irritado? Eu disse visivelmente. Mas acabou de falar de Jesus? E o senhor está irritado? Qual é o motivo da sua irritação? Eu digo, ignorância em estado cristalino. É, meu filho. Mas será que eles leram tudo que você já leu? Eu disse, não, nem sei. Talvez não. Uma pessoa que já devorou 3.000 livros, como o senhor costuma dizer, esses aqui, algumas pessoas aqui nunca leram nem Kardec. Então, se o senhor veio da Bahia com um pau para dar na cabeça do povo, porque o povo é ignorante, aqui mesmo a gente se despede, meu filho. Você não serve para trabalhar comigo. Porque não é possível que você termine uma palestra falando sobre Jesus e esteja nesse estado de irritação, porque o outro não sabe o que você sabe. Não serve para trabalhar. Procure outro guia. Aí eu vi que ia ficar desguiado, né? E guia tá difícil, mas obsessor é ligeirinho, você arrama uma penca. Cacho de uva, cacho de coco de obsessor, quadrilha. Agora guia tá em falta. Tá difícil no mercado achar. Aí eu disse, é verdade. Aí o presidente quebrou meu diálogo com ela, psíquico. E aí, Marcelo, como é que você está? Eu digo, ótimo, feliz de morrer. Eu estou aqui tão feliz de estar aqui nessa cidade. Ah, que bom, eu estou mesmo. E aí, me congracei ali com o pessoal, ele me levou para jantar, eu comi que nem um bicho, né? Também a ansiedade, a gente abafa na comida. Então, pronto, saí dali, já fui para outra cidade, pronto. Aí guardei essa experiência. Como cada um tem uma visão, né? Centro espírita com macas, centro espírita com ambulatórios estruturados, onde se cuida muito do corpo,
Mas a compreensão na casa espírita é: o corpo não é nosso objeto de estudo. O objeto de estudo do espiritismo, óbvio, é o espírito. De quem é o objeto de estudo do corpo? A medicina. Quem deve estudar o corpo é a medicina, que fatiou o corpo em diversas áreas. Se eu tenho um problema de dente, procuro quem? Um dentista. Olho. Oftalmo. Osso. Ortopedista. E por aí vai. Mulher vai para o ginecologista, o homem vai para o tisiologista, vai para o neuro, o especialista próprio. Criança, pediatra. Adolescente, ebiatra. Velho, geriatra. Depois da velhice, é só o coveiro. É o coveiro que resolve a situação. E os espíritos devem procurar quem? O espiritismo. O espiritismo investe no espírito. Não tem preocupação com o corpo. Não é objeto de estudo nosso. Por que a casa espírita está investindo em botar remendo novo em roupa velha? A roupa vai morrer? É uma coisa errada. Qual é a coisa errada? A não compreensão da finalidade do espiritismo e de onde ele se estrutura, que é a casa espírita. Sueli comentou isso também. Eu estou contando aqui experiências minhas, que são muitas. Se eu for escrever, eu já faço uns 3 livros de tanta experiência no Brasil e em 17 países onde estive para levar a mensagem espírita. Como cada um tem um entendimento diferente. Aí eu fui aprendendo a ser resiliente. Resiliência é ver tudo, aceitar numa boa, porque eu não sou palmatória do mundo, não vou modificar o povo na pancada, na martelada, na machadada. Minha profissão não é lenhador, não vou por sair cortando o mundo, não. Eu vou ver as coisas e dizer, é o nível em que a pessoa compreende a doutrina ali. Ali é o seu limite. Se ela fizer um esforço, ela vai ver que a doutrina transcende aquilo. Quando ela transcender, tem um outro horizonte. Quando ela for para esse horizonte, tem outro horizonte, tem outro horizonte, e assim os horizontes vão se dilatando. Então a casa espírita é um local de tratar não corpos, tratar almas doentes. Porque o doente é o espírito, o corpo reflete a alma enferma. Eu fico olhando a Covid, né? Quanta gente pegou Covid, muitos amigos meus desencarnaram, o Brasil teve quase 700 mil mortes de Covid, segundo lugar no mundo, a gente só está atrás dos Estados Unidos, que morreram mais de 1.100.000 americanos, mas eu não peguei. Não peguei nem sem vacina, nem com as 4 doses que tomei. 4 doses. 2 de vodka, uma Malzebia e uma Jurubeba Leão do Norte. Não tive. E todo dia estou lidando com gente em audiência. Ambiente fechado, ar refrigerado e o povo respirando sem máscara. Bem, então, há pessoas com uma resistência. Eu vi gente ver Joelma, a cantora do Calypso, já vai na 5ª Covid. Essa moça não tem sistema imunológico, não. 5ª Covid? A Covid, para ela é a hospedeira natural do Covid. Deve ser isso. Que 5ª? Tem gente que pegou 1 ou 2 e veio a resistência. Então você tem N situações que varia. Você não pode tabular, padronizar, porque cada corpo tem sua própria genética, seu sistema de defesa. O meu é esse tipo, o outro também é resistente, o outro super resistente, e varia. Então a casa espírita tem especificidades. É um local de estudo, é um local de burilamento, de aprofundamento de conteúdos, de uma visão dilatada da vida, até porque no livro Obras Póstumas, não foi publicado por Kardec, não é da codificação, que foi lançado 10 anos depois da morte de Kardec, com os escritos que foram achados em cima da escrivaninha dele. Os amigos, para homenagear, lançaram. Mas tem muita coisa boa. Ali tem uma mensagem chamada A Missão do Espiritismo. Acho que muito espírita nunca nem leu aquilo ali. Mensagem curta, só tem 5 linhas. 5 linhas. E o espírito que se comunicou em Marsella, 1862, disse qual era a missão do espiritismo na Terra. Uma, retificar os erros da história.
A história está cheia de verdades inverídicas. Bandido virou herói e herói virou bandido. Então o Espiritismo vem para resgatar essas biografias e corrigir, colocando no lugar certo quem é quem. Mas ao mesmo tempo vem retificar os erros da religião. Aí isso me leva a dizer o que já tenho dito em vários seminários e para o internauta não é mais novidade. É novidade talvez para aqui, porque é a primeira vez que venho a esta casa. O Espiritismo é uma doutrina muito complexa. Não falei complicado, eu falei complexa. Porque é uma doutrina que tem tríplice aspecto. E para ser compreendida a doutrina, compreendido o Espiritismo exige da pessoa, do profitente, do adepto, maturidade do senso intelecto moral. E tem gente que não amadureceu nem o intelecto, nem o moral. E às vezes os dois não estão amadurecidos. O que é que significa? Significa até que a pessoa entra no Espiritismo. Mas o Espiritismo não entra na pessoa. Qual é a conclusão que eu tiro disso no frigir dos ovos? O Espiritismo não é para todo mundo. O Espiritismo é para quem aguenta. Não é para quem quer. É para quem aguenta. Porque é uma doutrina que, primeiro, mexe com a consciência. Eu me tornei espírita há 41 anos. Nunca mais eu pude pecar em paz. Por quê? Porque mexe com a consciência. Eu não recomendo, falar baixo para ninguém ouvir, viu? Eu não recomendo espiritismo para meu pior inimigo. Porque é uma doutrina terrível. Quando eu deito numa rede, numa esteira, numa cama para descansar, o espiritismo diz, está fazendo o que aí? Descansando. E Jesus trabalhando, bicho preguiça. Levante e vá trabalhar. Não dá um momento de descanso? A doutrina é que, ao mexer com a consciência, você não é mais o mesmo. Aí você vai fazer o mal, né? É gostoso o mal de vez em quando, assim, pisar o pescoço de alguém é uma delícia, né? Você vai, aí a consciência diz, vai pisar o pescoço dele, eu vou, que ele merece. Sabe das consequências? Já mudei de ideia, com licença. Terrível! A gente não pode mais fazer um malzinho de vez em quando? Que essa doutrina não deixa? Porque fica se catando. Que doutrina é essa? Assim não vale. Eu queria uma coisa assim, que a gente pudesse contemporizar, né? Fazer um malzinho, depois pagava uma promessa, acendia uma velinha, subia uma escadaria, né? 300 degraus, vou subir, tal, vou andar de joelho, né? Uma escadaria de um local assim famoso, para pagar o pecado. Mas o joelho vai dizer, você está me ralando por quê, infeliz? Ah, porque eu estou pagando o pecado. Mas quem é que fez o pecado? Você aí em cima ou eu? Eu sou joelho, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou fermento, não me ponho no seu bolo. Mas a gente gosta de terceirizar, né? É o mecanismo nosso de fuga, é a terceirização. Ah, eu tropecei, foi o obsessor que me empurrou. Meu casamento acabou. Isso é Satanás que entrou em minha casa. O chefe me demitiu, ele está com capeta no corpo. A gente gosta de terceirizar. Os problemas é causado por Satanás. Satanás, o que tem a ver com isso? Eu me recordo aqui um culto ecumênico ou interreligioso. São diferentes. Culto ecumênico só reúne igrejas cristãs. Interreligioso reúne cristãos e não cristãos. As pessoas confundem um termo com outro. O culto era interreligioso na sede do Detran. Fim de outubro, homenagem ao dia do funcionário público. Eu fui convidado, cheguei lá. Já estava lá o padre, que era um franciscano, pastor, eu e uma mãe de santo. Aí eu fui o último a chegar. Me desculpei com minha anfitriã, que era funcionária do Detran, amiga espírita, que me convidou. E aí fui me sentar na mesa e o pastor, senhor Mariano, é o senhor que vai representar o espiritismo? Eu disse, eu mesmo. Posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo, até duas. O espiritismo acredita em Satanás? Ele disse, acredita. Prega a existência de Satanás? Prega. O senhor pode provar a existência de Satanás? Eu digo, posso. Pega um espelho. O pastor não me perguntou mais nada. Achei estranho, ele ficou calado. O homem se sentou do outro lado da mesa. E eu aqui.
Eu guardei o tridente, né? Guardei o tridente, o rabo também eu guardei, tirei o chifre para poder falar. E aí cada um falou, quando terminou eu procurei ele. O senhor entendeu o que eu quis dizer? Ele parou assim, estou tendo dificuldade. Ele disse, o que eu quis dizer ao senhor de maneira metafórica é que qualquer um de nós pode ser num momento um diabo, um demônio, e no momento seguinte um santo. Você sai na rua, atira uma pedra no cão com o intuito de matar, de ferir o animal. Isso é um diabo. Você encontra uma ninhada de gatos abandonados, recolhe e leva para casa para alimentar. É um anjo ecológico. Na mesma manhã você pode fazer uma ação boa, ação ruim. De manhã você ser um capeta, e de meio-dia até a noite você ser um anjo. De noite voltar a ser gente. É o que eu quero dizer. É que a gente está pregando, pastor, de que o demônio é essa figura mitológica. Tem chifre. Mas por que o capeta tem que ter chifre? Porque boi também tem chifre. Ninguém disse que ele é o capeta. O alce tem chifre, né? As renas, vários animais têm chifre. E a gente não disse que são capeta. Por que o Satanás tem pés de caprino? Né? Os pés são caprino. Por que Satanás fede, cheira a enxofre? Eu disse a ele, Satanás hoje, pastor, está em Brasília, no Congresso, usa paletó, lácua de fiore, boticário, e tem mandato de 4 em 4 anos, que é conferido pelo diabo do eleitor. O diabo menor elege seu diabo maior para comandar sua cidade, seu estado ou a república. Isso na época. Aí ele parou. Só quero que o senhor reflita que o demônio existe. São 8 bilhões de pessoas na Terra e tem 8 bilhões de anjos na Terra. Depende do momento. Depende das circunstâncias. Agora, ficar atrás de uma visão mitológica, uma caricatura, nem Satanás aguenta essa caricatura que a gente criou para ele. Olhos esbugalhados, vermelhos, chifrão, vivendo num lugar todo quente. Nada, Satanás hoje tem ar-condicionado splitter, refrigerado, o inferno está todo climatizado, nem ele aguenta o calor. Aí, acabar com isso, ele saiu pensando. Então, se botar isso na cabeça de alguém, mexe. Porque ele passa a pensar de uma maneira... Ele nunca viu um raciocínio dessa maneira. Ele está bitolado naquela visão bíblica, naquela visão literal. Satanás é o inimigo de Deus. O mundo está cheio de inimigos de Deus. Os próprios filhos que enlouqueceram. Então quem é Satanás? Os filhos de Deus que enlouqueceram. E nem por isso o Pai os manda para o inferno. A divindade lhes confere ferramentas no centro espírita, na igreja, na mesquita, no santuário, no terreiro de candomblé, onde, de acordo com a estrutura psicológica, emocional e evolutiva de cada um aprende aquilo que pode assimilar. O sábio não deve ensinar o que sabe, ele deve ensinar o que o discípulo pode aprender. Esse é o verdadeiro sábio, porque ninguém deve atirar pérolas aos porcos. Porco não come pérola. Porco come lavagem e farelo. Pegue um monte de diamante e ponha na frente de um cavalo. Ele vai comer os diamantes? Ele vai cheirar e ignora. Não tem valor nenhum para ele. Agora, bote capim. Agora, bote diamante ou massa de nota na frente de um larápio, de um empresário de colarinho branco. Ele some na hora o dinheiro. Desaparece. Como se vê, a ocasião faz o ladrão. O centro espírita, portanto, é essa casa de manifestação de várias multidisciplinaridades, onde aprendemos a nos libertar desses entolhos, desses entojos, dessas bengalas, dessas muletas psicológicas. Minha mãe foi católica, estou encerrando. Minha mãe foi católica quando encarnada, e toda terça-feira ela tinha o culto das almas. Toda terça. Então, quando eu vinha da faculdade, fazia a faculdade de Direito à época, eu muitas vezes cheguei em casa e ela, meu filho, você tem aí um toco de vela que eu tenho que acender para as almas. Eu tinha que ir numa venda, já tarde da noite, comprar. Ou pegar de minhas reservas, achar, procurar numa gaveta para ela acender. Então, eu sempre achei aquele hábito de minha mãe tão
tão meigo, tão interessante, porque ela acreditava naquilo. Terça, acender uma vela, botar num pires e botar no canto da casa. E ela ia para o quarto orar para as almas. Até que um dia, voltando da faculdade, passei na sala, tudo escuro, muita gente já recolhida, eram 11 da noite, eu voltava à tarde da faculdade, encontrei a vela ardendo no pires e vários espíritos desencarnados, ajoelhados ao redor da vela, orando. E minha mãe no quarto, também orando. Então eles vinham não por causa da vela, eles vinham por causa das orações dela que os iluminava, que eles acrescentavam um caminho novo, ou abria possibilidade de ajuda no mundo espiritual, onde essas entidades muito primárias, muito primitivas, enxergavam os mentores e conseguiam então ser atendidos a partir daí. Aí eu entendi que tinha uma lógica. A vela estava para ela como o óculos está para o olho. Né? Quem é que enxerga? O olho. O óculos melhora a qualidade da visão, mas óculos não enxerga. Tá certo? Telescópio não vê o infinito. O telescópio é ajustado pelo astrônomo para ver o infinito, mas é ele que vê. O telescópio amplia. Como o microscópio faz crescer o infinitamente pequeno. É que a gente confunde de que a coisa é a essência. A coisa é só ferramenta. Então a casa espírita também é uma ferramenta de evolução. A casa espírita é importante, mas não é imprescindível nem indispensável. Eu posso ser espírita e nunca pisar os pés numa casa espírita. Adoto os princípios da doutrina e vivo os princípios da doutrina. Sem precisar ir a uma casa espírita. É que nós ainda estamos numa fase que precisamos ter referência. Você milita qual? Na casa X, casa Y, casa H. Aí a gente, e às vezes se agarra. E tem locais que casa espírita até disputa com a outra. Eu já fui a uma cidade do norte do Brasil que, um ano depois que eu fui à cidade, a convite de um grupo, uma pessoa daquela casa me contou: você sabe por que nós lhe trouxemos ano passado aqui? Eu disse: não era um evento, uma jornada, não. É para mostrar a casa B que a gente tem cacife de lhe trazer. Eu digo: a mim? Esse lixo? E vocês trouxeram esse lixo e as grandes coisas? Ah, mas a outra casa disputa com a... Ah, vocês estão em competição fraterna. Eles são inimigos fraternos. Deus e a Espiritismo. Fiquei sem entender mais nada. Inimigos fraternos, né? Aí a pessoa traz. Já fui numa cidade em que no mesmo dia estava eu numa casa e José Raul Teixeira em outra. E aí, você vai para quem? Se você acha que merece Marcel, ligue para 0800 71 30 20. Se você acha que é José Raul Teixeira, ligue para 0800 71 31. Porque afinal, neste programa, você decide. Incorporei a Rede Globo agora. Meu Deus, por que as duas casas não se uniram? Você vai trazer quem? Marcel, Raul Teixeira. Vamos fazer uma atividade conjunta? Traz os dois. Um ministro do seminário faz uma palestra. Diminui custos. As casas mostram empatia, cooperativismo. Não. Embate. É casa espírita. Não são as casas que se embatem, são as pessoas que militam dentro das instituições. As casas não têm problema. Porque tire todo mundo daqui. O que é isso aqui? Uma casa vazia. Ela não terá problema, não sei com o tempo, né? O telhado começa a cair, o cupim dá na madeira, as paredes vão dando mofo, e ela vai ficando a casa velha, deteriorada. Só isso, por falta de cuidado. Quem dá vida à instituição são as pessoas que dentro dela militam. Então, se a doutrina espírita é a revivescência do cristianismo, nós temos que incorporar ou viver a mensagem cristã e tentar se esforçar por viver essa mensagem no cotidiano. Essa é a mensagem da noite que me fez evocar a saudosa Sueli Calda Schubert, desencarnada em maio desse ano, com quem eu convivi mais de 30 anos viajando por vários lugares do Brasil. Encontrei com ela até no exterior, estivemos juntos na Suíça, em palestras, e aprendi muito com ela e recomendo esse livro com ênfase. Dimensões espirituais. Os centros são dois. Há um centro físico e há um centro espiritual.
com coordenação. Coordenação, não é diretoria. Já teve uma casa espírita aí que eu conheci que me disse, a gente só pode lhe trazer aqui se a diretoria espiritual aprovar. Como é? O centro espírita tem 2 diretorias, uma encarnada e outra desencarnada. Quem é que paga as contas? A encarnada ou a desencarnada? Quando a encarnada estiver falida, deve recorrer à desencarnada. Dá para vocês fazerem uma materialização aqui de lobo-guará, umas 5 ou 6 lobo-guará aqui, a gente quita tudo. Quero ver eles trazerem lobo-guará. Gente, é cada coisa que eu já ouvi. Diretoria no além. Eu não sei como é que ela é eleita. Quem é o presidente, quem é o vice, quem é o tesoureiro do além. Deve lá ou com Bitcoin, ou então bônus hora. Quase que chega uma paranoia. Não é espiritismo. É a doideira do mundo incorporada e adaptada como se fosse atividade espírita. O espiritismo é de uma simplicidade muito grande. É a revivescência do cristianismo. A casa espírita nossa de hoje tem que imitar a casa do caminho. Mas poucos de nós sabemos como era a casa do caminho, onde pontificou Simão Pedro e seus companheiros pós-Jesus. Se tivermos a noção exata, a casa se comportará mais ou menos como a casa simples. Atender sem muito ritual, porque a simplicidade é a alma do negócio. Agradeço o honroso convite da senhora presidente, de Adriana Roque, que fez a articulação, do Enzo, que me guiou até aqui, e formulo a todos votos de muita paz até o nosso próximo reencontro. Grande abraço. Agradecemos, querido Marcel Mariano, a sua presença honrosa em um momento especial da casa, 80 anos. É muito interessante conhecer certas expectativas, certas perspectivas das casas espíritas, e você, com toda a sua experiência, pôde abrilhantar até mesmo para aprendermos. A cada dia que buscarmos o entendimento para a evolução, seja do âmbito pessoal ou do âmbito estrutural, é válido. E Jesus Cristo agradece. Antes de fazer a prece de encerramento, que inclusive será uma honra que você possa conduzir, queria que você sorteasse um número aqui para sortear um livro do querido Divaldo, Amor com Solução. Número 2. Olha, se apresente aí. Tá vendo? Marmelada, né? Conhecia, né? Sucesso. E a gente vai fazer os passos coletivos, vereador individual coletivo. Se puder fazer a prece de encerramento, agradecemos, meu amigo. Vamos apagar essas luzes. Acender a luz azul. Amado amigo, na esteira do tempo se destende 20 séculos e tua mensagem ainda ecoando nesses tempos modernos. Os ventos brandos que sopravam do mar da Galileia, absolutamente puros e despoluídos daqueles dias, ainda se parecem com estes que encontramos nas madrugadas de luz. As águas piscosas, onde diversos pescadores, com suas redes toscas e seus barcos primitivos, recolhiam das águas o alimento com que levavam ao mercado. As flores que explodiam nas trinchas da rocha, os aloendros,
as tamareiras, as oliveiras vetustas e o sol escaldante da Judéia. Foi nesse cenário, entre corações áridos, petrificados, homens e mulheres endurecidos pela dor e pelo sofrimento, plantaste a árvore da esperança e semeaste o arbusto da fé. Socorro a um, libertação a outro, rumos libertadores para todos. E as parábolas cantaram ditirambos ao Senhor naquela tarde salpicada de estrelas sob o pálio da lua. Vem, Senhor, e ilumina outra vez os caminhos terrestres. Aponta uma vez mais estradas onde o mundo não tem veredas. E vem socorrer a criatura humana que perdeu-se no labirinto do excesso de cérebro, atrofiando o coração. Despede-nos nesta noite inolvidável entre corações queridos e mentes antenadas em ambos os planos da vida. Sei nossas almas, bênçãos de paz e luz, hoje e sempre.